Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Hoje o nosso tema é vida financeira e espiritualidade. Nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que as pessoas buscam muito entender como funciona. E eu vou falar um pouquinho disso para você ficar entendendo todo o processo, como é que o dinheiro vem, como é que o dinheiro sai, como é que a gente se comporta, né, na nossa vida. Agora, nesse momento, eu vou colocar a primeira questão que me fizeram há uns 3 ou 4 anos atrás, e que eu até usei em algumas palestras que eu fiz, né? Que é assim: de que forma o nosso emocional influi em nossa vida financeira? Obviamente que a pessoa perguntou isso pelo fato de eu trabalhar a parte emocional das pessoas, né? Por ser psicanalista, e isso de verdade, juntando com a espiritualidade, traz um espaço aí para a gente conversar, entender, trabalhar, pesquisar. E de verdade eu fiquei anotando muito essas coisas, né? Essa relação entre a espiritualidade, entre o emocional, entre o ganho ou a perda de dinheiro. Quando eu era bem garoto, olha só, vou lá no fundo do baú, lá na vida dos Beatles. Um dia eu estava lendo uma reportagem onde alguém disse o seguinte, que os Beatles eles estavam ganhando dinheiro porque haviam aberto o chakra, esse chakra exatamente onde entra o dinheiro, onde a gente consegue arrecadar mais recursos, né? Que eles tinham ido para a Índia exatamente para aprender isso. Quando eu li essa notícia, eu fiquei pensando, puxa, mas não existe essa coisa de você abrir um chakra para... Não funciona assim, né? Eu acho que a nossa relação com os chakras é uma relação muito diferente do que a gente supõe, né? Você não para em um lugar, faz uma atividade, abre o chakra e daí a sua vida continua, né, do jeito que você quer. Não funciona assim, não. De qualquer forma, pensando sobre isso, eu acabei me dedicando ao entendimento de como é essa história, né? Como é que é a história da nossa relação com as energias. E lendo muito e estudando bastante, um dia eu peguei um escrito, né, que falava um pouco sobre a densidade do dinheiro. Eu falei, nossa, isso é impressionante, né, porque está muito ligado com o que eu penso, né? O nosso chakra básico, ele é que nos põe em contato com a Terra. É ele que repele ou é ele que traz, né, que agrega. E a gente tem que ter um trabalho com ele que seja de acordo, para que você faça o melhor caminho, né? Esse melhor caminho pode ser feito através de um trabalho, de uma dedicação, né? Quando você trabalha com um objetivo, você começa a abrir esse espaço no chakra básico, onde as coisas começam a acontecer. Mas tem uma coisa que tem que ser aliada a isso, que é fundamental, que é o relacionamento. Eu, pessoalmente, considero que o relacionamento é o mais importante de tudo que a gente possa ter na nossa vida, né? Você pode ser muito competente, mas se você não souber se relacionar, você vai ter um problema, certo? É assim que funciona. Eu até coloco em algumas palestras minhas que as pessoas que são demitidas ou que saem de um trabalho, elas não saem muitas vezes por serem incompetentes, mas porque elas não conseguem se relacionar bem. Então, daí, olha como a nossa parte emocional está nessa história toda, né? Você vai ver pessoas que até eu lembro de uma coisa que eu via muito e que há pouco tempo também eu tive a possibilidade de ver, que era um ator chamado Tony Curtis, né, que todo mundo dizia que ele tinha um sex appeal, né? Então ele encantava todo mundo com o jeito dele, com as brincadeiras, né, com a forma de falar, com o acolhimento, né? E depois eu vi uma entrevista do Tony Curtis, quando ele já não estava mais atuando, ele contando, né, que aquilo era muito divertido, que ele gostava de pessoas e tudo, né, e que ele, a partir daquele momento, ele ia se dedicar à pintura, né. Então, saiu uma reportagem que ele fez, né, uma exposição dos quadros dele, e de repente apareceu assim embaixo,
que ele vendeu um Curtis, né, porque era Tony Curtis, por $50 mil. Eu falei, nossa, que interessante, porque ninguém imaginaria que ele era também um pintor, que ele gostava de pintar, né? Mas uma coisa ele sabia fazer muito bem, se relacionar. Isso com toda certeza, a habilidade que ele tinha era uma coisa fantástica. Então, nós estamos falando de dinheiro, da vida financeira e da espiritualidade, e como é que a gente consegue fazer essa relação que parece difícil, mas não é tão difícil. Tudo é uma relação, tudo. A sua relação com você, a sua relação com outras pessoas, a sua relação com os objetos que você tem, com tudo que você tem à tua volta, é sempre uma relação. E é uma relação energética. A relação com o dinheiro também é uma relação energética, e a gente precisa aprender a fazer essa relação o melhor possível, né? Se você não gosta de dinheiro, se você tem raiva de dinheiro, se você acha que o dinheiro é sujo, porque eu já vi gente até pegar dinheiro com luva, olha, vê se pode. Uma vez uma pessoa me falou assim, isso aqui deve ter passado por milhões de mãos, isso aqui não é uma coisa limpa, né? Deve ter micróbio de tudo quanto é jeito, aí você vai e põe a sua mão, você vai ficar impregnado com todas essas coisas. Olha, se você pensar assim, é uma coisa de relação. Se você gosta de alguém de verdade, essa pessoa vai gostar de você de verdade, certo? É só isso que acontece. A gente consegue expressar a sinceridade com as nossas energias. Então, é legal que se você tem alguma dificuldade na sua relação com o dinheiro, que você aprenda a gostar. E para aprender a gostar, você pode fazer uma aproximação sucessiva. Pega uma nota de 10 ou de 20 reais ou de 50 reais, olha para ela. E você vai ver que, por mais que ela passe na mão de muitas pessoas, não significa que ela seja suja, que ela esteja contaminada, né? Ela é uma energia circulante, não é verdade? Eu acho que a gente tem que parar de se defender de determinadas coisas, abrir o nosso coração para que a vida flua e a gente consiga de verdade tudo aquilo que a gente deseja. E agora eu vou falar para você o seguinte, no SEC, São Paulo, palestra com a Alessandra Ritondaro, o peso das nossas cargas emocionais. Você não deve perder, né? Ela vai explicar o que são cargas emocionais, como afetam a nossa vida. É possível sair desse padrão? Quando a gente está falando de sair desse padrão, é exatamente você sair das cargas densas. Sabe o que é uma carga densa? É aquela que contém inveja, maledicência, raiva, coisas que a gente nem enxerga na gente, né? Revides inconscientes. É bom entender isso. Então não perca essa palestra no SEC, sábado, com a Alessandra Ritondaro, o peso das nossas cargas emocionais. Mas em Jundiaí, a palestra com a Elaine Maia, construção da autoestima. Assista essa palestra, você vai gostar. A gente vai falar sobre experiências e respostas emocionais, estratégias de linguagem, referências positivas, coisas desse tipo para que o mundo seja melhor e você também melhore a tua autoestima, né? Porque olhar o mundo do chakra básico, né, é olhar com baixa estima. A gente tem que olhar o mundo dos nossos chakras mais elevados, com bom humor, com felicidade, não é isso? E tem o workshop de bioenergia no SEC Jundiaí. Esse você não vai perder não, porque é maravilhoso. Será um dia inteiro com muita prática e informação para você conhecer e aprender a lidar com as suas próprias energias, né? Então, não dá para perder. O pessoal de Jundiaí é um lugar maravilhoso, é um lugar que ainda tem, olha só o que eu estou falando, esse ainda para mim é uma coisa que eu vou considerar sempre. Ainda tem muita vegetação e eu acho que o nosso querido prefeito de Jundiaí tem que, quando ele abrir estradas, plantar mais árvores, porque a gente vai destruindo tudo, né? Então vamos lá, vamos trabalhar para que naquela região toda que é maravilhosa, continue maravilhosa, né, à custa de um pequeno esforço. Destruir menos, né, e cuidar mais, porque isso é fundamental para que o nosso planeta fique bem. Mas aí você não deve perder Bioenergias em Jundiaí, no dia 24/3, tá? Dia 24/3, você já liga agora, né, para o 5904-2116 ou entra no nosso site www.centrodeestudos.org para você saber sobre essa atividade. E tem uma outra coisa, que essa você não pode perder de verdade, porque isso vai mudar a sua vida, que é o curso de projeção astral em abril, que eu estarei ministrando
é que você vai descobrir muitas coisas sobre a sua própria vida. Você pode entrar em contato com pessoas e parentes desencarnados. Você já pensou nisso? A tua vida você está lá com um monte de culpa com alguém que faleceu. E de repente você pode ir lá se reconciliar, fazer acertos com as pessoas da tua família, ou mesmo ajudá-las, né? Conhecer e visitar localidades no plano físico e no plano espiritual. Olha que maravilha! Ver a aura, duplo etérico, ver os chakras, poder localizar na gente os núcleos de doença e o porquê disso, vidas passadas, tudo que você imaginar, né, você vai poder analisar através de projeções astrais lúcidas. Tá ok? E mais uma coisa que você pode fazer com projeção astral é realizar assistências espirituais para que as pessoas se beneficiem, sabe, dessa possibilidade que a gente tem, que é maravilhosa. Tá certo? Então, é isso. E terapia com a gente lá no Centro de Estudos da Consciência, no 5904-2116. 5904-2116, para você fazer terapia com a gente, tá? Temos programa de TV na NET, Canal 11 em Santos. Anota aí, NET Canal 11 em Santos, todo sábado às 10h30 da manhã. Mas vamos continuar falando aqui sobre a vida financeira e a espiritualidade, né? Você vai notar que algumas pessoas têm mais facilidade para ganhar dinheiro e outras não. E aí você já pode começar a pensar em você, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, por que tal pessoa ganha dinheiro com mais facilidade? Ela vai fazer uma coisa e a coisa flui, dá certo. E eu que quero ganhar dinheiro, não estou conseguindo. É muito difícil, eu consigo, mas é um esforço muito grande. Olha, isso tem muito a ver com as suas barreiras internas, com a tua sinceridade, né? Sinceridade é fundamental. Pensa numa coisa, a gente às vezes quer ganhar dinheiro, mas não quer ganhar dinheiro, né? Olha só, você quer continuar no casamento, mas você não gosta da tua companheira ou do teu companheiro, não é assim que funciona. Você quer trabalhar, mas você não gosta muito do teu trabalho. Então não está existindo sinceridade aí na tua relação com as coisas. Por isso que quando a gente trabalha em alguma coisa que a gente gosta, acaba fluindo e dando tudo certo e você vai ter muito mais facilidade do que outra pessoa que faz o mesmo trabalho, mas é insatisfeita internamente de forma consciente ou inconsciente. Então, é legal a gente observar isso, porque a nossa parte emocional, ela está ligada à nossa espiritualidade. Aquilo que você cria de barreira aqui, você está criando no mundo espiritual. Aquilo que você cria no mundo espiritual, você cria na tua vida física, né? Então, é uma relação bem simples, é de comportamento mesmo, de abrir o coração, de fazer uma análise e falar assim, puxa, eu quero fazer tal trabalho, né? E aí, como é que eu faço? Porque eu gostaria de beneficiar com um ganho, para poder ter tranquilidade, ter conforto. Como é que eu faço isso, né? Aí, olha só, vou te contar uma história, aí você vai ver como não é tão fácil. Aí, de repente, você está pensando nisso, e aí vem uma pessoa e fala assim, rapaz, eu tive uma ideia maravilhosa, né? E aí ele fala a mesma ideia que você teve. Daí, se você falar que legal, tudo, sinceramente é uma coisa. Ele pode desenvolver a ideia dele e você pode desenvolver a sua, que pode ser até muito parecidas, né? Mas nada é igual, é parecida. E cada um faz o seu caminho. Mas se você achar que aquilo já vai ser uma concorrência, você já bloqueou até o teu trabalho, entendeu? Você pode até conseguir, mas você vai fazer um esforço tão grande, que é o esforço da raiva, é o esforço do revide, da competição, que eu acho que não é feliz fazer isso. Então, eu penso que é bem interessante, né, a gente seguir o fluxo natural das coisas. Tem espaço para todo mundo nesse planeta. Aliás, sobra espaço nesse universo para tudo que você imaginar. Milhões de ideias, de coisas que você pode imaginar e fazer. Cada dia pessoas inventam coisas novas e você pode fazer isso também. Então, não põe bloqueio no fluxo de dinheiro. A gente põe bloqueio em tudo. Até na nossa vida a gente cria doença porque põe um monte de bloqueio, né? De medos e tudo mais. Eu penso que isso tem que ser mudado, né? Tem que ser mudado para que a gente possa fluir na vida. Se alguém tem uma ideia bacana, legal, meus parabéns. Precisa de ajuda? Estou ajudando, né? Mas se você precisar de ajuda, também pedir, poxa, olha, preciso que você me ajude aí, porque eu estou com uma ideia e gostaria que ela florescesse, que fosse bacana, entendeu?
Não é para ficar com todos aqueles medos que nos atormentam. Eu penso que isso é muito primitivo na nossa vida e muito infeliz também, né? Então, é legal que a gente possa considerar a nossa parte emocional como um ponto importante na composição da nossa relação com tudo que tem à nossa volta. E, inclusive, o dinheiro está nesse pacote, né? Você quer ganhar mais, você vai ter que quebrar os teus limites. Não fica inventando desculpa, não fica colocando barreira para os outros, entendeu? É legal que você abra o teu coração mesmo, né? Talvez, às vezes, você pode até revelar os teus medos, mas é legal. Você fala, olha, eu estou querendo fazer tal coisa, né? Dá uma ideia para mim aí que eu estou, né, querendo investir nisso aqui. E aí você vai conversando, as ideias vão nascendo, vai fluindo, né? E você não tem que se preocupar com o outro. Olha, você não tem que atrapalhar o outro, nem carregar o outro, tá certo? E nem ser carregado por ninguém, não. Com a sua própria força e com dicas que as pessoas te dão. Às vezes a pessoa até te indica um caminho ou uma outra pessoa e você por ali se acha, né? Isso é bacana, né? Eu acho que isso é muito bacana. Então, essa coisa de ganhar dinheiro tem muito a ver com o nosso contexto, os nossos limites emocionais. Você pode ganhar muito dinheiro, até com limites, mas o esforço que você vai fazer vai ser muito maior, certo? Que seria muito mais tranquilo se você tivesse com o coração aberto, tá certo? Olha só, agora você não pode esquecer o nosso curso de projeção astral, que vai ser aqui na Rádio Mundial. Eu vou aguardar você vai saber muita coisa sobre reencarnação, sobre karma, sobre chakras, sobre veículos de manifestação da consciência, sobre sexualidade. Vai ser bacana. A sua vida com certeza vai tomar um rumo melhor, porque é isso que as pessoas me falam depois de ter feito o curso. E eu recebo a informação das pessoas através de e-mail no Facebook, dizendo, puxa, mas eu fiz o seu curso, mudou muito a minha forma de ver a vida, estou melhor, minha relação familiar melhorou, minha relação afetiva melhorou, porque a gente vai abordar tudo isso, tá ok? É fundamental, você não vai aprender só a sair do corpo, você vai aprender tudo que existe à tua volta para que você saia do corpo, que é muito melhor, né? A gente abrir a cabeça para poder ir bem além, né? Então, não deixe de fazer o curso de projeção astral, mas também não deixe de participar do workshop de bioenergias no SEC Jundiaí no dia 24/3. Anota aí, 24/3. Vou repetir mais uma vez para dar tempo de você pegar o lápis. 24/3 é um dia inteiro em Jundiaí, você fazendo e participando do workshop de bioenergias. Energia é a base de tudo. Aprenda a lidar com elas, aprenda a dar conta e controlar suas próprias energias, que você vai controlar a sua própria vida de forma saudável. É um controle no bom sentido, tá ok? Então, mas vamos aqui, olha. Se você quiser fazer terapia com a gente no SEC, é o 5904-2116, programa de TV na NET, canal 11 em Santos, todo sábado às 10h30 da manhã. E agora, os materiais de estudos que são fundamentais no Centro de Estudos da Consciência para que você mude a sua vida. Eu tenho recebido muito retorno disso. Isso tem sido muito feliz para mim, porque as pessoas ou compram através da nossa loja virtual, no www.centrodeestudos.org, né, ou compram diretamente no SEC, né, nas palestras, nos cursos, né. São os CDs e são os livros que são muito bons e trazem muita coisa para a gente, né? Trazem muito retorno de conhecimento para que você possa continuar a tua vida, tá bom? Olha só, os livros você pode adquirir direto no Centro de Estudos ou pedir e será entregue pelo correio para você, tá certo? Os livros que a gente tem, Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva, Momentos Psicanalíticos, onde você vai rir muito, né? O Outro que Existe em Nós e O que Eu Contaria se Fosse Francisco de Assis. E logo está saindo um outro, que você vai gostar, né? E você pode assistir no YouTube, é só você escrever Moisés Zagui, você pode assistir os vídeos, né? Você vai ver trechos de palestras e tudo mais. E participe do nosso, olha só, Projeto São Damião, www.centrodeestudo.org, entra lá no São Damião, vê fotos maravilhosas, um lugar lindo que a gente está constituindo, que você pode ajudar e participar também, tá?
E nós temos o nosso blog foradocorpo.com, onde tudo que eu estou falando aqui, você pode fazer perguntas, né? Estou falando hoje sobre vida financeira e espiritualidade. Faz perguntas lá que a gente vai respondendo para você. Eu vou responder em vídeo do Fora do Corpo. Entra lá que você vai ver que já tem um monte de coisa colocada, muito bacana, tá? Vai ser um esquema legal, tá? Hoje eu estou falando sobre vida financeira e espiritualidade. Abra o seu coração, aceite as coisas, pare de dizer não por conta dos seus medos, de parar as pessoas, né? Que a gente começa a parar coisas e você para o dinheiro também, né? Então, se dá uma revisada em você, fala assim, deixa eu fazer aqui uma revisão sincera. O que você faz que para a entrada de dinheiro? Então você vai ver, às vezes você não gosta do que você faz, você não sabe o que quer fazer. Então são coisas que você precisa conversar com você mesmo para se ajustar, né, e fazer um caminho de organização. Você organiza, olha, eu gosto de fazer isso, vou fazer esse caminho aqui para que eu possa ter mais condições de ganhar um dinheiro e ter conforto, saúde, felicidade e também que se eu puder ajudar as pessoas que estão à minha volta. Abra o coração que isso vai ser fundamental. Olha, esse trabalho que a gente faz é um trabalho feito por uma associação, que é o SEC, Centro de Estudos da Consciência, né? Se você quiser nos ajudar de alguma forma, é só entrar em contato com a gente, né, para que você possa contribuir com alguma coisa e falar, olha, vamos lá, continue esse trabalho que eu gosto dele, e nós vamos ficar agradecidos, mas você pode vir também para o SEC para participar disso tudo, que é um lugar com as portas abertas, né, o coração aberto, né, e a gente, ali, a ideia é que a gente tem que melhorar o nosso comportamento, melhorar a nossa espiritualidade, um dia nos tornarmos consciências independentes e livres de todos os processos emocionais, das dependências emocionais do outro e de tudo, tá ok? Então, venha conosco. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, nós temos o grupo Amigos do SEC, que você pode participar. Participe de forma saudável, sabe? Participe de forma alegre, feliz. Esse grupo Amigos do SEC é um relacionamento no Facebook, onde você pode levar a luz para todos aqueles que estão por perto. Aprenda mais, que a gente aprendendo, a gente consegue iluminar o nosso caminho e daqueles que estão à nossa volta. Tá certo? Eu acho que o nosso tempo por hoje está terminando. Eu vou agradecer a você por ter feito esse caminho comigo, né, e a gente vai se encontrar na próxima semana.